Como é que vocês estão? Estão tudo bem? É, quem na sua casa não teve problema com chuveiro, né? A coisa mais comum hoje na parte de elétrica é o chuveiro. Sempre está dando problema, né? Principalmente na parte elétrica. E quais são os problemas mais comuns na parte elétrica do chuveiro, né? Vou falar aqui alguns, né? Porque muitas vezes a pessoa está com chuveiro em casa, aí quando vê cai o disjuntor, né? Aí fica sem energia no chuveiro. Outra hora é aquele problema do fio do chuveiro derretendo, né? Nas emendas, principalmente nas emendas. Onde tem emenda, o fio começa a derreter. O próprio fio do chuveiro, né? Que sai do chuveiro e liga na rede de energia, começa a derreter também. Então, os problemas comuns dos chuveiros, né? E por que muitas vezes isso acontece, né? Então, muitas vezes acontece porque a emenda, né, do fio que vai para a rede elétrica, né? Essa emenda aqui, né? Olha para essa emenda aqui para o fio do chuveiro, né? Que emenda na rede elétrica, a emenda é mal feita. E quando a emenda é mal feita, né, aí começa a dar desse problema do fio derreter, né? A emenda mal feitinha, aí o fio derrete, começa a desligar o disjuntor. Porque muitas vezes a pessoa faz o comum, né? Emenda um fio no outro, mal emendado, e passa uma fita isolante e já era, né? Mas essa opção dá para fazer, desde que seja uma emenda bem feita, né? Tem que ser uma emendinha bem feita, né? Não pode ser encostar o outro e achar que está já resolvido o problema. Tem que fazer uma emenda bem feitinha, né? E depois isolar. Mas o correto mesmo, né? É colocar um conector, né? Você vai numa loja onde vende material elétrico, né? Que você encontra esses conectores de louça ou de plástico, que você emenda, lá de cá emenda o fio do chuveiro, né? Você emenda aqui o fio do chuveiro, por exemplo, nesse lado de cá, né? E lá de cá você põe o fio da rede elétrica, né? Aqui o fio da rede elétrica. Então, e aperta com o parafusinho que tem aqui no meio. Aqui no meio tem um parafusinho que você vai apertar, entendeu? Do lado de cá, né? E o do lado de cá, que vem da rede. Então, esse conector é para evitar que o fio fique derretendo. E tem outras pessoas soldam, né? Solda esse fio aqui, né? O fio com o da rede elétrica. Só que muitas vezes a solda, né? Qual é a dificuldade da solda? É que quando você precisa tirar o chuveiro, né, você vai ter que cortar o fio, né? E muitas vezes você vai cortar o fio da rede, aí o rabicho que sai da rede elétrica, né? Da tomada, ele começa a ficar curto, porque ela cortando. A melhor opção mesmo é o conector, né? Então esse é o primeiro problema, né? Emenda mal feita, né? Que a gente encontra muitas vezes, né? O segundo problema, que é mais comum também, que a gente fala quando a gente vai arrumar chuveiro, que a gente vê nas casas, mais comum, né? É frio, é a rede elétrica inapropriada, né? As pessoas, né, puxam uma rede de fio da caixa de disjuntor para o chuveiro, aí eles colocam fio fino, fio de bitola fina, né? Esse fio aqui, por exemplo, é um fio de 2,5, que é os mais comuns que a gente encontra por aí, né? Esses de 2,5 aqui, normalmente a gente não tem tomada, né? Agora para chuveiro não é bom. Antigamente, quando tinha aquelas duchinhas pequenas, né, até que servia, né? Porque aquelas duchinhas pequenas, né, usava pouca energia. Mas os chuveiros de hoje, né, que é 4.500 watts, 700, para ir para cima, esse fio de 2,5 não serve. Esse aqui é de 6 milímetros, esse aqui é um fio de 6 milímetros, tá? Esse aqui é bom, é o melhor. Então esse aqui você vai colocar o de 6 milímetros, saindo da caixa de disjuntor, direto para o chuveiro. Aí você coloca o de 6 milímetros, né? Aí não tem problema, né? Então você vai usar ele, o seu chuveiro no quente, no mais quente, né? E não vai derreter o fio. Se você tiver com esse fio o milímetro dele correto, na bitola correta, de 6 milímetros, né? E a emenda bem feitinha, né? Que eu falei, né? A emendinha feita no conector aqui, né? Na rede. Aí, se você seguir esses caminhos, dificilmente, né, o seu chuveiro vai ter problema também, né? Então tem que ser um fio de 4 milímetros serve, desde que seja um chuveiro de normal, né? Mas só que chuveiro moderno hoje, de mais de 7.000 watts que hoje estão usando aí, até o de 4 milímetros também não é aconselhável. O correto mesmo para se ter uma coisa segura é o de 6 milímetros. Então,
fio de 2,5, né? Já não serve para chuveiro. Fio de 2,5 que a gente usa na rede para luz, pra tomada, para chuveiro não presta, né? Não serve, tem que ser o de pelo menos de 6. O mínimo de 4 milímetros, né? Mas o correto é o de 6. Então o segundo problema, né, é o fio, né? O fio não ser apropriado, né? Fio fino, né? Tem que ser um fio apropriado, que é o de 6 milímetros, né? Ou o mínimo de 4 milímetros. Também outro problema também comum no chuveiro, né? É desvio de energia do chuveiro, por exemplo, né? Tem uma rede que sai de energia elétrica, que sai lá da caixa de adjuntor e vem para o chuveiro. Aí no meio do caminho a pessoa liga uma tomada, liga uma luz, né? Aí nos banheiros é comum as pessoas ligar a mesma rede de energia elétrica para o chuveiro e também ligar essa mesma rede, né, para uma tomada no banheiro, para ali ter aquele negócio de passar aquecedor de cabelo, né, alisar o cabelo, aqueles aparelhos eletrônicos, né, de alisar cabelo, essas coisas. Isso aí, né, compromete também o chuveiro, também o fio começa a derreter, né? O fio começa a derreter, o disjuntor começa a cair. Por quê? Porque a rede elétrica do chuveiro tem outros desvios no meio do caminho. Então, quando você vai ter uma energia elétrica na sua casa, a rede elétrica que sai da caixa de disjuntor até para o chuveiro, tem que ser só aquela rede só para o chuveiro. Não pode ter tomada na cozinha, tomada no quarto, que sai dessa rede elétrica. Tem que ser ela separada, né, para o chuveiro. Senão acontece esse problema também do fio ficar derretendo no chuveiro. Porque você liga, principalmente no inverno, onde as pessoas tomam banho de água quente, aí fica muito tempo embaixo do chuveiro, com água quente, aí consegue derreter fio, pegar fogo, né? Disjuntor desarma, por causa dessas situações, né? Que as pessoas, né? Usa a rede elétrica do chuveiro para outras coisas também, e não pode, né? Esse é um outro problema muito comum que a gente vê acontecer nas casas, né? Quando a gente vai arrumar, né? Um outro problema também comum, né? Que faz o chuveiro ter problema, né? O disjuntor cair, muitas vezes é o disjuntor que não é apropriado, né? Muitas vezes a pessoa vai usar um adjuntor para o chuveiro, em vez de colocar um de 32 amperes, né, dois adjuntores de 32 amperes, eles colocam de 16, né, de 20, né. Aí o que acontece? O adjuntor não aguenta, né. O correto para o adjuntor de chuveiro, né, é o de 32 amperes, né. O bipolar de 32 amperes, que é um bipolar, entendeu? 32 amperes. Então, se você for colocar o outro unipolar, tem que ser também, cada um tem que ser 32 amperes. Se você colocar um 16, por exemplo, 16 não é para chuveiro. Aí, o que acontece? Quando começa a dar muito chuveiro, o adjuntor esquenta e ele desarma, ele começa a derreter também, tem esses problemas tudo, entendeu? Então, outro problema também é o adjuntor inapropriado. Tem que ter para o chuveiro, tem que ser adjuntor de pelo menos 32 amperes. Mas também não pode ser, né? Porque se o fio começar a derreter, o disjuntor não desarma, né? Tem que ser o apropriado, de 32 amperes, né? E além de outro problema também comum também, muitas vezes o adjuntor é correto, o adjuntor de 32 amperes, mas aqui a emenda, aqui onde os parafusos do adjuntor, aqui, ó, esses parafusos que tem aqui, ele não está bem apertado, o fio está aqui e o parafuso está bem apertado, aí o fio fica fofo aqui dentro, solto, né? Aí o que acontece, né? Fica solto, aí começa a dar mau contato, aí começa a derreter também, porque o parafuso do adjuntor, ele também não está apertado. Então o parafuso aqui tem que estar bem apertado, né? Você tem que apertar bem o parafuso, né? Para o fio lá dentro, né? Ele ficar firme, né? Se ele ficar solto, né? O que acontece? Aí ele começa a dar mau contato, aí derrete o adjuntor, queima o fio, queima o chuveiro. Então, são muitos esses problemas que as pessoas têm, né, de ter problema na sua instalação, né? É um adjuntor, né, que está mal apertado o parafuso dele. Então, esses são os problemas mais comuns que a gente encontra, né, quando a gente vai arrumar chuveiro, né? Eu trabalho com eletricidade, eu sempre vou arrumar chuveiro, né? Os problemas do chuveiro mais comuns que a gente encontra por aí é esse que eu falei, né? Uma emenda mal feita, né? Um fio que não é próprio, né? Fio fino, né? Ou então, né? A rede elétrica, além de ser para o chuveiro, está sendo usada para outras coisas também, como para tomar essas coisas, né? Também, né? O disjuntor que não é apropriado, ou o disjuntor que está mal apertado para parafusos. Então, esses são os problemas mais comuns, né? Eu não sei qual que é na sua casa aí, se tem tido algum problema com o chuveiro, né? Mas se tiver, provavelmente é um desses problemas. Pode ter outros, né? Mas o mais comum é esse, tá bom? Obrigado, Deus que abençoe cada um de vocês.